Só da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. No seu capítulo 5, primeiro, verso 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Aleluia. No verso 1, capítulo 5, diz assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo do sacerdote tal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Uma certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição dos sacerdotes, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos, e ali oferecer e queimar queima do incenso. E chegando ao momento do dia da oferta, do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos aos filhos de Israel à conversão e ao Senhor, seu Deus, e avançará na presença do Senhor ao mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria, dos justos deixados um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou ao anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para te falar e transmitir estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar, até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes, mas as minhas palavras, as quais o seu devido tempo se cumprirá. Amém? Amém. Eu li todo esse texto para que você entenda o que eu quero dizer nessa noite. Eu estava meditando em casa sobre o sacerdote Zacarias. A Bíblia diz que ele foi escolhido por sorteio, pois fazia parte de um grupo sacerdotal. A Bíblia diz que ele vai até o templo, que ele vai oferecer o seu sacrifício, e a Bíblia nos mostra mais que o anjo aparece à direita do altar e lhe fala de uma petição, de algo que ele desejava. Mas também a Bíblia nos diz que ele não acreditou no que o anjo falou com ele. O que eu cheguei a uma conclusão com esse texto é que muitas vezes nós saímos da nossa casa com a nossa petição, com o nosso desejo, com a nossa vontade de vencer, com a nossa vontade de se alegrar, com a nossa vontade de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Mas quando chegamos na casa do Senhor, nós ficamos calados, nós ficamos
mudos, o Senhor fala conosco, nós não damos ouvidos, o Senhor fala que vai fazer, nós saímos sem acreditar. Irmãos, eu quero te dizer algo nessa noite. O anjo falou para Zacarias: olha, mesmo que você não acredita, você permanecerá em silêncio, mas a minha palavra é: tudo vai acontecer, porque eu fico do lado do Senhor. Eu estava no trono com Ele, foi Ele que mandou falar. Irmão, nós temos que prestar uma atenção severa na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus fala não cai por terra. A Bíblia diz que o anjo Gabriel vem e fala para ele, dá detalhes para ele do que vai acontecer. Fala para ele: tu terás um filho, ele será pleno, cheio do Espírito Santo, ele vai aproximar o povo para perto de Deus. Irmãos, que grande promessa esse homem recebeu, que grande bênção foi anunciada para Zacarias, mas a Bíblia diz que ele não acreditou, que ele parou, ficou com medo. Primeira coisa, devemos entender o medo de Zacarias. Um sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele tinha que entrar com temor e tremor, porque se qualquer coisa errada estivesse, ele seria morto ali mesmo. Então ele tremeu, ele teve temor, ele teve medo. Mas a Bíblia nos diz também que esse anjo fala para ele: Zacarias, não temas, não tenhas medo, Zacarias. Eu vim te responder uma súplica. Que súplica é essa? O desejo do teu coração, o desejo da tua esposa é de ter um filho. Eu quero te perguntar nessa noite: qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo do teu coração? Qual é a petição tua nessa noite? O que você vem buscar, o que você vem trazer, o que você vem fazer na casa do Senhor essa noite? Aleluias. Nós saímos da nossa casa falando: eu vou lá, porque eu quero exaltar e agradecer o nome do Senhor. Mas Senhor, visita lá aquela casa. Pai, visita lá aquela enfermidade. Pai, eu tenho meu filho. Pai, visita ele, visita meu esposo. Aí chega aqui, Deus fala: estou visitando a tua casa. Você fala: eu não acredito. Olha, eu estou visitando o teu filho agora. Você não acredita. Eu quero te dizer: acredita no milagre, porque Deus é capaz de fazer. Acredita. Você não anda sozinho. Eu estava essa semana estudando sobre proteção, e a Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo e andamos protegidos. Efésios 6 fala que nós andamos protegidos, e que nós temos uma batalha tremenda, que nós temos uma guerra espiritual. Mas o nosso Deus não nos abandonou. Quando viemos para a casa de Deus, nós viemos trazer algo para Deus, mas também viemos para ouvir algo de Deus. E quando Deus fala, nós temos que ter toda a atenção, nós temos que ouvir, guardar, praticar e aceitar aquilo que Deus fala, porque Ele ainda fala, a tua palavra não mudou. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás dos que creem, daqueles que o obedecem. Amados, não desanime, não desanime. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é o sofrimento, qual é o problema, qual é a situação, mas eu conheço um Deus do qual resolve qualquer problema. E eu quero dizer principalmente aqueles que você já olha e não tem mais jeito: eu já fiz de tudo, eu já lutei, eu já orei, eu já jejuei, Pai, eu já disse, Pai, eu desço na madrugada, Pai, não tem jeito. Eu quero te dizer que para Deus tudo tem jeito. Aleluia. A Bíblia diz que um dia Maria vai visitar Isabel, e a Bíblia diz que quando ela abraça Isabel, aquele menino pula dentro do teu ventre. Já cumpriu a primeira parte da promessa, que João Batista foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. A palavra de Deus não cai por terra. Quando nós olhamos a história desse profeta, quando nós olhamos a história desse homem, a Bíblia diz que ele vai pelo deserto, pregando no deserto
tua, porque é chegado a hora do Senhor. A Bíblia diz que Deus está procurando ainda pregadores como João Batista, que colocam o dedo na ferida e fala que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus não está aqui para te dar chave de casa, nem chave de apartamento, nem carro. Isso é coisa terrena, mas Ele quer a tua vida no altar. Ele quer te abençoar com a bênção espiritual nessa noite. Nós saímos da nossa casa para exaltar um Deus que pagou um alto preço pela nossa vida. Talvez você não entende porque está aqui nessa noite. Talvez você não entende porque saiu da tua casa e veio aqui a sentar nessa cadeira. Mas você ainda vai entender mais à frente. Talvez acontece algo lá perto da tua casa que você poderia estar lá fora. Mas o Senhor falou, vai para minha casa, porque eu tenho livramento para você. Eu tenho cura para você. Eu tenho libertação na tua casa. Eu tenho provisão para a tua vida. Amados, uma coisa é vir para a casa do Senhor e não acreditar no que Ele está falando. Zacarias era sacerdote. Zacarias entrou no lugar mais sagrado do templo. Ele estava lá no Santo dos Santos. A Bíblia diz que o anjo vem e proclama tudo aquilo. E ele fala, eu acho que não vai acontecer. Eu sou velho. Eu sou de idade. A minha esposa é de avançada de idade, não tem como. Meu amigo, nós vamos acreditar naquilo que Deus pode fazer. Essa mesma promessa foi falada para Abraão. Zacarias sabia disso, ele era sacerdote. Ele lia as escrituras. Ele sabia que Abraão, avançado de idade como Sara, teve seu filho. Agora vem algo do céu. Vem um anjo do Senhor enviado direto do trono de Jeová e proclama as bênçãos. Fala, eu vou fazer desse jeito, vai ser assim e vai se cumprir assim. Ah, eu não tenho fé. Meu amado, se nós saímos da nossa casa, viemos para a casa de Deus sem fé, nós estamos desagradando a Deus. E nada vai se cumprir na nossa vida. O nosso alvo não é as coisas terrenas. Por isso que eu disse que Jesus não veio aqui, não está aqui presente espiritualmente para nos dar chave de casa nem de carro. Não. Ah, mas eu também preciso. Todos precisam de coisas terrenas para sobreviver. É verdade. Mas se você não tiver uma vida espiritual com Deus, todas essas coisas passarão. Tudo passa. A única coisa nessa vida que não passa são as promessas de Deus. Ele nos prometeu vida eterna e não passará. A Bíblia diz que nós desceremos ao pó, mas o Senhor os chamará de volta para morar com Ele na glória. As promessas do Senhor não vão passar na minha vida, nem na tua vida. Talvez você veio para cá até desacreditado. Talvez você veio para cá falando, eu já cansei de ir na igreja. Eu estou cansado de todo dia estar na igreja, mas nada acontece na minha vida. Nós devemos aprender algo de Deus nessa noite. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque por isso a promessa chega para Zacarias já de idoso. Ele podia chegar aos 22 anos de Zacarias, mas era mais fácil acreditar ter um filho com 22. Era mais fácil acreditar ter um filho com 30. Era mais fácil acreditar ter um filho aos 40. Mas quando você já está aos 90, quando você já está aos 75, é difícil de acreditar. Mas nós conhecemos um Deus, que é o Deus do impossível. Se formos perguntar aqui quantas pessoas já viveram o impossível de Deus, aquilo que ele olhava e falava, não tem mais jeito, aí você vê a mão de Deus agindo, você vai levantar quase todos, porque todo dia nós vivemos o impossível de Deus, nós dormimos e acordamos respirando, isso é possível para Deus.
Mas muitas das vezes nós queremos ver um milagre, queremos ver um morto levantar. Mas quando você acorda, é um morto levantando. Sabe por quê? Porque quando dormimos nós não estamos vendo nada, estamos apagados. Ali mesmo nós podíamos subir para a glória. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Por isso Ele fez essa promessa a João Batista, a Zacarias. E nós lemos a história de João Batista proclamando ali o ministério do Senhor. E Zacarias não pôde contar para ninguém. Por quê? Porque não acreditou. Talvez você saia daqui mudo, pensando, e agora? Deus falou, mas não vou contar para ninguém, porque eu não acredito que vai acontecer. Dessa forma, seu Zacarias, naquele tempo, a Bíblia diz que todos estavam orando do lado de fora, mas ele teve que sair mudo do templo. Talvez estamos todos aqui orando, louvando, exaltando o Senhor, e Deus tem algo de bom para a tua vida. Deus tem uma promessa para cumprir na tua vida hoje. Mas se você não acreditar, não vai acontecer, porque Deus só age na vida daquele que tem fé. Deus só age na vida daquele que tem propósito de vir na sua casa adorar e exaltar o nome dele. Talvez você olhe para aquela enfermidade e fale, já fui em vários médicos, já fiz de tudo. E quando nós olhamos o ministério de Cristo, nós observamos que Ele fez tudo o que era impossível. Aqueles povos que estavam condenados, não tinha mais jeito. Talvez você fale, você está falando da mulher do fluxo de sangue, hoje os médicos conseguiriam fazer isso. Então lembra de Lázaro na tumba, 4 dias, cheirava mal. E o nosso Jesus, aquele que só fala, tira a pedra. Aquele que fala, tira a pedra. Porque vai acontecer algo aqui, que é para a glória de Deus. Eu só quero dizer mais uma palavra para você. Em tudo que acontecer na tua vida, dá glória a Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade.